A paz do Senhor Jesus, a cada irmão, a cada irmã. Quero agradecer pela oportunidade, pela confiança. Que Deus abençoe os bispos. Deus abençoe o bispo, o pastor. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui compartilhando uma palavra com os irmãos, com as irmãs. E creio que Deus vai falar conosco. E o tema dessa mensagem é que cada um de nós recebemos uma promessa, um sonho que Deus trouxe em nosso coração. E às vezes estamos vivendo algo contrário a isso. Mas pode ter certeza, Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu na minha vida e na sua vida. Ele é fiel, Ele pode fazer infinitamente mais o que nós pedimos ou o que pensamos. Aleluias, louvado seja Deus. Eu venho trazer uma parte das Escrituras, fica em Gênesis 37, que vai falar sobre Jacó e sobre José, que é o tema principal dessa mensagem que eu venho trazer aos irmãos. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 1 adiante. Os irmãos que acharam, digam amém, glória a Deus. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zipa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinha ódio dele, e eram grosseiro quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos, aí que ficaram com mais raiva dele, porque eles disseram assim: escutem o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixos e trigos, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? E os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém. Essa história de José do Egito vem trazer algo que, quando Deus coloca em nossas vidas um sonho, um projeto, até mesmo teremos que ter um pouco de sabedoria para com quem vamos falar a respeito disso. Não é verdade? Porque às vezes nós estamos com o coração puro, alegre para contar,
Mas quem vai ouvir pode interpretar de outra maneira. E José era um filho querido do pai. Ele era filho de Raquel. Raquel teve mais um filho, Benjamim, e nesse parto ela morre. Então, o pai de José potencializou esse amor em José, seu filho. E ele é uma tipologia de Jesus. Pois Deus, quando Jesus foi batizado, Deus fala: esse é meu filho, a qual a minha alma se compraz. Eu amo, ouve. Então, José era um filho querido do seu pai. E ele também ficou como um supervisor dos seus irmãos. Ele que verificava, sondava. E isso, ele tinha que trazer umas maus notícias. Isso pegou muito mal para ele. Então, José já estava num ambiente onde ele era meio perseguido pelos seus próprios irmãos. Mas tudo isso, havia um plano e um projeto. Ele teria que chegar em um país, no Egito, uma das maiores potências da época, onde a ciência era em alta tecnologia, eles tinham estudos avançados sobre embalsamento. Então, como que ele chegaria só com esse sonho? Imagina chegar lá no rei e falar: ó, eu tive um sonho e eu vou reinar. Não teria condições. Mas como Deus trabalha, Deus foi preparando um caminho. Às vezes o caminho que Deus prepara para nós é um caminho meio diferente do que nós pensamos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, aleluias. Eu e você podemos chegar em lugares que nós nunca imaginamos chegar. Poderemos conquistar algo que nós nunca imaginaríamos conquistar. Poderemos realizar na obra de Deus algo que nós nunca imaginaríamos realizar. Oh, glória, aleluias. E ali começa Deus a entrar em ação na vida de José. José vai ver os seus irmãos, vai levar um mantimento. Seus irmãos carregados de ódio e de ira e de inveja, por causa que ele estava com uma túnica, uma roupa diferenciada, uma roupa que fazia dele algo, um amor querido pelo pai. Quando eles viram, a raiva tomou conta. E já houve um plano para matá-lo e tirá-lo à vida. José é jogado numa externa, jogado num buraco. E olha, irmãos, primeiro é arrancada a túnica, tirado o vestimento. Roupa muitas vezes na Bíblia vai falar de autoridade, de vestes, de pureza. Quando ele desce nessa externa, nesse poço, há duas coisas. Ali, ele perde o controle de tudo. Nós somos especialistas de ter o controle em nossas mãos. Mas quando Deus tem um plano em nossa vida, precisamos deixar o controle de Deus agir. E aí não é nosso controle, mas sim o controle de Deus. Oh, glória! Mais outra, o fundo do poço serviu como uma luleta para que ele fixasse os olhos somente em Deus. Somente Deus agora poderia fazer algo pela vida dele. Somente Deus agora. Ele ouvia: vamos matar ele. E ele, naquela situação, como a gente entra no nosso quarto e fazemos as nossas orações individual. Eu acredito, irmãos, que paredes de hospitais já ouviram orações tão sinceras, tão verdadeiras. Quando a gente ora mesmo, Deus sabe antes mesmo da gente pensar, antes mesmo de a gente falar. Mas quando nossa oração ela é sincera, ela tem um efeito.
E às vezes a gente vai nos levar a essa oração sincera, às vezes por dor. A dor antecede a vitória. Olha, eu, por exemplo, vim para Jesus por causa da dor. A dor me trouxe a Jesus. Graças a Deus tem muitos irmãos que não passaram por isso. Mas a dor me trouxe a Jesus. Trouxe uma oração verdadeira, uma oração sincera diante do Pai. Oh, glória! E ali começa um trabalhar divino. Judas tem uma ideia. Vamos matar ele não, ele é sangue do nosso sangue. Vamos vender. Havia uma caravana ismaelita, que comprava e vendiam pessoas. E ali vai José, vendido pelos seus próprios irmãos, praticamente só com uma roupa, praticamente uma bermuda, uma roupa de humilhação, quase nu. Estava indo aonde Deus tinha um plano e um propósito. Olha que situação. Olha, não tinha outros meios e caminhos, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar. E ali já estava trabalhando nele, trabalhando. Quando ele chega no Egito, um eunuco de Faraó, chamado Potifar, compra ele como um escravo. Olha como é que Deus já vai trabalhando. Ele chega nessa casa desse Potifar e ali começa, como posso dizer, os sinais de Deus aparecer. A nuvem da glória de Deus estava sobre José. E o que José fazia começava a dar resultado. Ele tinha já um dom de ministração. Na casa de Potifar, ele potencializou esse dom. Ou seja, ele comprava matéria-prima por um preço, vendia por outro, tinha um lucro. Então ele começou a prosperar a casa de Potifar. Prosperar. Até Potifar percebeu e falou, olha, esse rapaz está prosperando a minha casa, está prosperando meus negócios, prosperando meu campo. Oh, glória! Você crê, meu irmão, que eu e você, aonde colocamos as plantas dos nossos pés, fazemos a diferença? Fazemos a diferença onde você está, onde eu estou. Há uma mudança na atmosfera, há uma mudança financeiramente no local. Oh, glória! Porque há uma promessa, há uma nuvem de glória sobre a nossa vida e as pessoas percebem. E ele era um rapaz novo, charmoso, inteligente, e o que ele fazia tinha sucesso, tinha a mão de Deus, porque quando nós somos talentosos, isso é muito bom, mas quando a nuvem de Deus está sobre a nossa vida, faz toda a diferença, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa nuvem, a presença de Deus, faz a diferença em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, teria mais um teste para que ele passasse, mais uma prova. Porque a vida nossa é também de altos e baixos, para crescimento, amadurecimento, para onde Deus quer nos colocar. Onde Deus quer nos enviar, onde Deus quer nos colocar, precisamos às vezes estar maduros, para que quando chegamos no tempo da promessa, nós poderemos desfrutar com sabedoria, ser bênção aonde nós estivermos. Eu vi um pastor uma vez falando que bênção antes do tempo pode trazer problema.
Não, porque às vezes é a gente que não está preparado, amadurecido. E ali começa mais um desafio. Agora, essa mulher de Potifar, provavelmente era mais nova do que ele, se interessou por José. E ali a gente vê a história da tentação. E ele tem um segredo aqui sobre tentação. Tentação, fuja dela. Fuja para bem longe. Meu problema, eu não posso, por exemplo, tem pessoas que bebem essa cerveja, tem pessoas que bebem e aí desencadeia, começa a beber sem parar, problema de alcoolismo. Então esse tem que fugir desse primeiro golo, não é verdade? Tem que fugir de drogas, fugir de coisas que vai trazer a pessoa, né, situação difícil. E nesse caso ele foge dessa tentação. Ele era um homem que, esse homem, Potifar, deu para ele praticamente a chave da casa, para ele poder liderar, para ele poder governar ali, e disse a ele, somente na minha esposa você não toque, o resto, a administração toda é sua. E esse homem, temente a Deus, olhou e falou, como que eu poderia fazer algo? Como que eu poderia manchar as minhas vestes desse jeito? A pessoa que abriu as portas da sua casa, eu cheguei aqui como um escravo, abriu as portas, me permitiu eu organizar, direcionar. Como que eu poderia fazer algo dessa maneira? E o pior de tudo, ele era amigo de Deus. Deus estava com ele. Como que ele ficaria se ele caísse? Como? Então ele foge. Mas mesmo fugindo, ficou uma capa na mão dessa mulher. E ela acusa ele, dizendo que ele teria tentado contra ela. Como queria se justificar presente do seu senhor, chamar aquela senhora de mentirosa, aquela mulher. E ali ele vai para mais um declívio. Olha como os planos de Deus em nossas vidas, às vezes estamos vivendo um tempo tão bom, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, mas às vezes dá uma decaída. E você olha e pergunta, meu Deus, o que eu fiz para acontecer isso? Eu oro, meu Deus, aonde que eu errei? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que, meu Pai? Me mostra onde eu errei, me perdoa, o que eu fiz? Mas ali era um teste, ali era um amadurecimento. Ele precisava ter uma experiência com vários tipos de pessoas. Ele tinha uma experiência Potifar com política, gestão de pessoas, economia. Agora, Deus estava movendo ele para ele ir em pessoas agora bem complicadas. Então, ele precisaria ter essa experiência com Deus. E ali ele chega na cadeia, na masmorra, e ele organizou aquela cadeia. Organizou, colocou a limpeza, colocou os para trabalharem, fez uma revolução dentro daquela cadeia e o carcereiro colocou ele como responsável daquele cárcere. Deu as chaves de todos os cubículos, ele tinha acesso à entrada, à saída, ele organizava. Você crê que Deus está dando chaves nas suas mãos para você e eu e nós acessarmos lugares que nunca nós poderemos acessar para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus? Chave que vai abrir portas dos teus sonhos, chave de prosperidade. Eu sei o plano que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é um plano de paz e não de mal, é um plano de prosperidade e não de escassez. Oh, glória, louvado é o nome de Jesus Cristo.
Somente Deus pode nos colocar em lugares que nós nunca imaginaríamos estar. Oh, louvado é o nome de Jesus. Só Deus pode colocar na tua mão a autoridade divina para orar aos enfermos e os enfermos serem curados no mesmo instante, para que os paralíticos de nascença possam voltar a andar novamente, normalmente. Oh glória! Só Deus pode descer essa unção, essa chave, essa autoridade sobre sua vida e ressuscitar até mortos para cumprimento da palavra do Deus vivo. Marcos 16, 15, 16, 17 em ação. Pois todo aquele que crê em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos. Oh glória, aleluias! E ali começa uma jornada naquele presídio. E o interessante é que até então, Deus não falou com José. Deus não usou um profeta para chegar e entregar uma profecia. José não era uma época que tinha televisão e nem rádio para ouvir. Não tinha a Bíblia, pois a Bíblia ainda não era escrita. A Bíblia foi escrita 400 anos depois. Ele tinha o quê? A fé. O temor de Deus, aleluias. Como ele tinha um sonho, a qual Deus deu a ele, aquele sonho eu acredito, irmão, quem tem uma promessa, quem tem um sonho, quem tem algo dentro do teu coração, por mais que a situação difícil chega, há uma voz lá no fundo que fala, tem jeito, calma, espera, tem boas notícias chegando, tem coisa boa vindo por aí, não se desespere, não deixe a mente, os pensamentos, que nós, irmãos, somos carne, e o nosso pensamento é diferente dos pensamentos de Deus. Nós somos às vezes negativos, às vezes bate em nós frustrações, situações que não aconteceram, aí já vem a dúvida, vem a incredulidade, mas em nome do Senhor Jesus, nós rebate com a fé. Eu posso todas as coisas. Oh, glória em Jesus Cristo, aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Estou nessa situação, mas vou sair dessa. E vou sair muito mais fortalecido. Oh, glória. E vou encher os meus lábios com o testemunho que Deus fez na minha vida e na sua vida, minha irmã. Oh, glória. E como pessoas boas, você já percebeu, irmão, que pessoas boas sempre estão preocupando com outras pessoas. Chegou 2 dentro desse presídio, dessa cadeia, 2 meio quieto, preocupado, cabisbaixo. E José olha, você quer um lanchinho? Está precisando de uma coberta? O que vocês estão precisando? Não, nós tivemos um sonho, e esse sonho deixando eu muito abatido. E ali começa José a ter um outro dom. Até então ele recebeu esse sonho de Deus, e agora ele ia interpretar os sonhos desses 2 que estavam. Um era o copeiro do rei, que servia o vinho para o rei, a qual foi para esse presídio. E ele teve esse sonho, José revelou e falou, daqui 3 dias você vai voltar, vai ser restituído a sua função, o seu cargo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Que o que foi perdido em nossa vida será restituído, haverá restituição em nome do Senhor Jesus. Agora, é gostoso quando a gente tem uma revelação dos sonhos, que é um sonho de vitória. Agora, o outro sonho foi difícil, porque ele era o padeiro. 3 dias depois, o sonho simbolizava que ele iria morrer. Mas mesmo assim, ele foi fiel e falou a verdade. Eita glória! Então, não importava o sonho, mas ele falou a verdade, falou a interpretação correta daqueles sonhos. Aí acontece algo, ele diz, lembra de mim quando você estiver no ofício, voltado, restituído, lembre de mim.
faça alguma coisa por mim. E ali ele sai e fica esquecido. Às vezes, eu estava conversando com a minha esposa, e ela falou algo, é verdade. Olha, tudo tem um tempo. Porque se ele lembrasse e falasse para o rei poderia tirar ele do cárcere e voltar lá para a sua família novamente, e aí ia ser um caos. Mas Deus tem seus planos, tem os seus projetos, e tem a sua dia e sua hora, em nome de Jesus, e Deus é perfeito e não erra. Chegou o dia que o rei teve um sonho que angustiou, que nem os sábios, nem os astrólogos, nem os feiticeiros, ninguém poderia interpretar. Só tinha um que poderia destravar, interpretar. Ô glória, era José do Egito. Você crê, irmão, que o rei vai te chamar? O rei vai te chamar pelo teu nome. O rei vai te chamar pelo teu nome. Surgirá a oportunidade que Deus vai criar na minha vida e na sua vida. E essa oportunidade, essa chave, só você vai poder abrir, destravar e tomar posse. O que é teu e pronto, acabou. Não tem essa. O que Deus já preparou na minha vida e na sua vida, não tem jeito. E o rei manda chamar. O que é mais gostoso? Ele saiu daquele cárcere, cheirando cadeia, barbudo, com a roupa meio suja. Outra coisa, mudou as suas vestes. Só glória! Deus colocou uma veste de louvor, de adoração, um novo riso nos seus lábios, pois agora você vai andar, ô glória, na promessa, andar nos sonhos, andar nas realizações, ô glória, agora mudou a história, mudou a vida, mudou teu patamar, mudou, aleluia, louvado seja Deus, agora você está caminhando para a promessa, você começou a entender o agir de Deus, oh glória, e agora ele chega perto da maior potência do Egito, oh glória, chega barbeado, cheiroso, com roupas novas, e o que é mais interessante, que ele fala, olha, eu não interpreto, mas o Deus que está em minha vida, o Espírito Santo de Deus pode te trazer a revelação. Tudo que nós for fazermos, tudo, é Deus que abriu a porta, é Deus que faz, é Deus que age, é tudo para a glória, é tudo para o louvor, é tudo para a adoração desse Deus maravilhoso. Ele tem coisa boa chegando. Tem boa coisa chegando na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. O rei vai te chamar para um propósito. Deus é maravilhoso, não te esqueceu, não me esqueceu. Você não está esquecido nessa situação, de jeito nenhum. Ai, meu Pai querido, Salmo 126, aqueles que foram com lágrimas semeando, voltará com alegria, voltará feliz, voltará com a tua colheita, voltará testemunhando a bênção, a prosperidade e a alegria para a glória do Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Quero agradecer os irmãos por essa oportunidade e quero dizer mais uma vez, Deus tem coisas boas na minha e na sua vida. Os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Oh, glória! Deus tem coisas maravilhosas. E eu vou pedir para a pastora Sônia, por gentileza, você fazer uma oração, chamar os irmãos. Creio que o nosso sonho, nós vamos testemunhar o sonho, a promessa de Deus em nossas vidas, amém. Em nome de Jesus. Oh, glória! Amém. Louvado é o nome de Jesus. Amém. E quem, por gentileza, poder dar umas salvas de palmas, mas bem forte para o Rei, para o Salvador Jesus Cristo. Oh, glória!